Amém. Graças a Deus. Graças e paz, amados. A Bíblia Sagrada fala no livro de Hebreus, não se sabe ao certo quem foi o autor aos Hebreus, desconfia-se de Paulo, pelo gênero literário que ali está, mas não se sabe ao certo quem foi o autor do livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus tem, me parece que no capítulo 11, tem uma passagem que a palavra diz que essa terra, ela recebeu homens dos quais ela, a terra, não era digna. Eu gostaria muito de conversar com algumas das personagens das Sagradas Escrituras. Gostaria muito de conversar com alguns homens e mulheres de Deus. Mas existe um em especial que eu gostaria muito de conversar com ele. Esse homem do qual nós iremos citar aqui nessa meditação que nós vamos fazer. E eu peço que você abra a sua Bíblia, eu vou acessar a minha aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. É uma passagem fácil de você decorar. E eu acredito que depois dessa minha fala você não vai esquecer mais esse versículo. Vai ser mais um versículo para você decorar. João 3,30. João 3,30, que fala da grandeza de um homem. Esse evangelho fala da grandeza de um homem. Você gostaria de ser uma mulher grande? Você gostaria de ser um homem grande? Não assim como Alexandre, grande em virtudes, né? Você gostaria de ser uma pessoa grande em virtudes? Aqui está uma pessoa com quem eu e você poderíamos aprender bastante com ele. Não perguntar para ele como fazer para ser uma pessoa grande, mas pelo contrário, a pergunta que nós poderíamos fazer ao sentarmos ao lado, frente a frente com João Batista, é perguntar para ele como é que a gente faz para que Deus seja engrandecido na nossa vida. Esse era o maior objetivo de João Batista quando ele passou por aqui. Era fazer com que Deus fosse engrandecido na vida dele. Se você fosse perguntar para ele qual seria o segredo de tornar Deus engrandecido, com certeza nós ouviríamos alguns posicionamentos do João no que diz respeito a reino de Deus, no que diz respeito à relação com as pessoas e com as coisas dessa vida. Nós ouviríamos claramente da boca de João Batista o que nós faríamos para que nós tornássemos o Senhor nosso Deus engrandecido. Alguns anos atrás, uma equipe de missionários norte-americanos vieram fazer uma campanha evangelística aqui. E eu achei interessante, foi o título daquela campanha evangelística deles. Lá nas camisetas deles estava escrito: torne Jesus famoso. Mas como tornar Jesus famoso? Hoje Jesus tem tanta fama, né? Tanto a fama que denigre a pessoa dele, como a fama que enaltece a pessoa dele. Jesus é conhecido nos 4 cantos do planeta Terra. Nós vamos observar que a história da humanidade está dividida em 2 eras, uma antes e outra depois de Cristo. Como tornar Jesus famoso? Eu fiquei me perguntando acerca disso, porque algumas pessoas até hoje têm a religiosidade como um status quo. Não, eu sou espirituoso, eu sou religioso, ou eu sou evangélico, ou eu sou protestante, eu sou crente. Muitas pessoas, infelizmente algumas pessoas, têm a religião para uma defesa do seu status quo na sociedade. É como se tivesse: olha, eu não sou um João ninguém, eu não estou na vida à deriva, eu não estou jogado na vida, eu tenho uma espiritualidade. Só para dizer que se tem uma espiritualidade,
e vive a vida como quer. A gente vê por aí alguns famosos, né, que vivem uma vida desregrada. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas essas pessoas, algumas dessas pessoas dizem ser evangélicas, né, dizem ser gospel, que é um termo bem recente. Mas João o Batista, para que nós nos lembremos um pouco da biografia desse homem, ele foi quem recebeu o impacto, né, da gestação do Senhor Jesus, quando a Maria foi visitar a Isabel, que estava grávida de 6 meses, né? A Isabel, grávida de 6 meses, foi visitada por Maria, que estava grávida de 1 mês. João o Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Maria se aproxima dela, de Isabel, mãe de João, o menino saltou no ventre dela, não é? De tanta felicidade por aquele que a Maria carregava no ventre. E a gente vai ver que Jesus, né, era primo de João Batista, ou João Batista era primo de Jesus. Como que não foi a infância desses dois jovens, né? Porque João morreu com cerca de 32 anos e Jesus morreu com 33 anos. João morreu antes do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele foi decapitado, né? Teve a sua cabeça arrancada, porque ele anunciou o pecado de Herodes, né? Quando eu chegava no céu, só a título de curiosidade, vou perguntar para ele, mas assim, por que? Assim, você não foi evangelizar ele? Estava lá o governador, né, exercendo o mandato dele, estava lá o presidente exercendo o mandato dele, o prefeito exercendo o mandato dele, você sai da sua casa de Cretaço só para dizer que ele estava adulterando, só para dizer que aquela mulher com quem ele estava se relacionando não era mulher dele. Assim, aparentemente assim, parece uma coisa sem sentido, né? Ele não foi evangelizar naquele meio do evangelismo deles, olha, adultério é pecado, prostituição é pecado e tal. Não, ele foi diretamente para Herodes, né? E isso custou a cabeça dele. Às vezes eu fico me fazendo uma pergunta, mas era esse camarada que a Bíblia Sagrada nos revela aqui, que se trata de um homem grandioso. E o fato dele ser grandioso, talvez ele fosse responder assim, porque a gente não vai encontrar vaidade em João Batista, talvez ele fosse responder isso para nós, né? Fica aqui especulando. Se nós fôssemos perguntar para ele, João, como é que se faz para que nós sejamos pessoas grandiosas? E talvez ele fosse dizer, olha, torna Jesus grande na sua vida, torna Jesus famoso na sua vida. E aí daria lugar para uma outra pergunta, como é que torna Jesus famoso na nossa vida? Talvez ele fosse responder para nós, quanto mais você se apequenar, quanto mais você se diminuir, e ele não está falando aqui de excesso de miserabilidade, não. Ele está falando da humildade, da simplicidade do viver e da simplicidade de observar as coisas. Hoje nós somos movidos, infelizmente, existe um Deus que reina no nosso meio e que enche os nossos olhos, os nossos ouvidos, que faz com que nós cobicemos coisas nessa vida, que faz com que nós cobicemos situações nessa vida. Ah, quem não gostaria de estar no evento tal? Quem não gostaria de fazer uma viagem X? Quem não gostaria de comprar um carro Y? Quem não gostaria, sabe? Nós estamos sendo seduzidos por isso. De fato, é uma sedução. E existe um Deus que trabalha isso, né? Assim como o Senhor Deus usa pessoas, situações, a palavra e o Espírito Santo para trazer a mensagem ao nosso coração, aquele que se constitui Deus nesse mundo, ele também usa desses artifícios para nos seduzir. E esse Deus, Jesus deu nome para ele. Jesus deu o nome de Mamon, né? É um Deus que está erigido no nosso coração e nós lutamos com esse Deus, né, contra esse Deus constantemente. Deus esse que João Batista tirou do coração dele. Ele olhava para as coisas com muita simplicidade, né? Até a forma de se vestir, até o ambiente que ele andava, e não era falsa modéstia, não era voto do que for, né? Porque no caso de Sansão era voto de narizeu, né? Não podia cortar a barba, nem o cabelo, não era voto nenhum que
que ele estava fazendo com Deus, a Bíblia Sagrada diz que simplesmente o João Batista vivia num local inóspito, que era o deserto. Ele morava numa região, vivia por uma região desértica ali entre Judéia e Pérea, era o local onde ele frequentava. E o que é curioso, né? O que é curioso é que mesmo João Batista estando num local desértico, né, numa região desértica, inóspita, ele constantemente era visitado por muitas pessoas. E essas pessoas que chegavam para visitar João Batista recebiam um discurso incisivo da parte dele, recebiam um discurso duro. Quando ele observava os fariseus, os saduceus, ele olhava e disse: quem vos advertiu para fugir da ira vindoura, raça de víboras? Que tipo de sermão é esse que continua atraindo pessoas? Não é num local climatizado, não é num ambiente aprazível como esse, é no deserto. E lá estavam os principais dos fariseus, uma multidão que ia, e eles eram batizados por João Batista, eles entregavam a sua vida ao Senhor. Olha só como é importante quando nós nos diminuímos na presença do seu mistério, do Senhor na nossa vida, acontece naturalmente. Semana passada eu vinha meditando, semana passada não, está com uns 21 dias, que eu venho meditando uma palavra que uma criança me deu, né? O Davi de Rubão. Davi deve ter seus 11 anos de idade, né? Davi Rubão deve ter seus 11 anos de idade. E ele estava lá, pastor, eu tenho uma palavra do Senhor, né? Na reunião, né, dos homens, eu tenho uma palavra do Senhor, ele mostrou lá, abriu lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, onde ele fala: eu sou a videira, vós sois o ramos, Jesus falando, né? E eu comecei a meditar nessa palavra, e o que me chamava a atenção era aquela expressão que dizia: se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto. Estejam ligados em mim e vocês vão dar muito fruto. Não se preocupem, não se preocupem com nada, porque às vezes a gente fica preocupado: será que eu estou fazendo a obra? Será que o Evangelho está sendo anunciado mesmo por meio da minha vida? Veio alguns questionamentos, e o Senhor Deus falou comigo: esteja simplesmente conectado comigo, esteja simplesmente em comunhão comigo, esteja ligado em mim, que é natural que os frutos venham, é natural. Você está bebendo da seiva, você está bebendo do tronco, da árvore, da raiz, com certeza no tempo dos frutos eles virão. Então o João Batista, ele era essa pessoa que tinha comunhão dele com Deus, que tinha essa aproximação com Deus, que anunciava o reino dos céus, assim como quem estivesse anunciando, né, comparando mal, a vitória do Brasil na Copa do Mundo, a certeza da vitória do Brasil na Copa do Mundo, né? Ele, como se ele estivesse anunciando a certeza de que alguém passou, né, num curso para a medicina. Ele anunciava o Evangelho de Deus com essa contundência, com essa convicção, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Olha, é chegar o reino de Deus. Mas como que está vendo? Como é que ele anuncia uma coisa que não existe na mente, nos olhos das pessoas? E ele sai uma região inóspita. Para mim falar, eu imagino que vamos dizer, para mim falar do reino de Deus, eu posso ir até para o deserto. Não precisa ir no meio de uma multidão de pessoas, em qualquer lugar. Eu falo com a mesma alegria, tanto no meio de uma multidão, quanto se eu estiver no deserto. Eu quero falar dessa coisa maravilhosa, com muita convicção. João Batista anunciava o reino de Deus. Alguns meses atrás, uns 4 meses atrás, aproximadamente, eu conheci um homem, um cara maravilhoso, Antônio, o nome dele. Ele mora na Venezuela. Ele saiu daqui com quase 20 anos de idade do Brasil. Hoje ele já tem mais de 70, né? Tem mais de 70 anos, ou seja, 2/3 da vida dele ele passou na Venezuela. E foi para lá, para a Venezuela, numa época em que as construtoras do Brasil estavam indo para lá e tudo, né? A Venezuela naquela época era promissora, né? E ela tinha um estilo meio europeu, e se ganhava muito dinheiro naquela época, mas ele saiu daqui como uma pessoa analfabeta, e o sonho dele era dirigir um determinado, dirigir não, porque existe a diferença, né?
estava lá no terreno com o operador de máquina. Uma coisa é você dirigir, outra coisa é você operar a máquina. Trator a gente não dirige, a gente opera. É o operador de máquina, por mais que tenha volante, rodas e tudo, mas é o operador. E o sonho dele era ser operador de uma máquina X. E ele contando a saga dele, o passo a passo de chegar até lá, começou como mecânico ali, só que vou dirigir aquele carro ali e tal. E assim desafiou assim, próprio aquele negócio. E aquele outro, comecei a conversar com ele, era 7h30 da manhã, terminei de conversar com ele, 9h10, porque 9h30 eu tinha um compromisso. Mas eu achei tão bom, eu passava a manhã toda conversando com aquele senhor, sabe, ele falava com tanta convicção das lutas dele e tal, e aquela coisa bem enérgica, né, de quem tem a fala espanhola, ele mistura o português com o espanhol, ele fala portunhol, por conta de estar há mais de 50 anos morando lá na Venezuela, e ele conversava com convicção. Ele não conversou comigo, olha, pastor, sabe, lá eu peguei a malária, peguei aquela febre brava, né, muita gente foi batizada com a malária, é muito difícil não ter um que não tenha sido, principalmente naquela época dele. E falando de mazela, né, ele falou só de superação. A conversa dele foi de superação. A vida tem um gosto que nós damos a ela. A vida tem um gosto que nós damos a ela. Nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado que o Senhor Deus mais repudiou no Velho Testamento, especialmente quando a turma saiu do deserto. Irmãos, quando você começar a ser uma pessoa muito reclamona, quando você começar a ser uma pessoa muito crítica de tudo, de todos, cuidado. Você pode estar passando por uma fase da sua vida muito difícil no mundo espiritual, e isso é quase imperceptível. Porque o que o Senhor Deus mais combateu quando o povo saiu do deserto foi o pecado da murmuração. Eles tinham motivos para reclamar? Claro que tinham. Mas justificava eles usarem os motivos que eles tinham para reclamar? Não justificava. Nada justificava eles estarem reclamando. E situação de deserto também, não é? Eram nômades, né? Tinham todas as suas residências fixadas lá no Egito. E o camarada passar 40 anos rodando assim que nem peão no deserto não pode ser fácil. Mas João Batista, você não vai perceber esse mimimi na vida dele. Pelo contrário, era um homem altruísta que pregava no deserto. João Batista, ele era esse homem que era parente de Jesus, mas não abusou do grau de parentesco que ele tinha com o Senhor Jesus. João Batista, ele não buscou os holofotes dessa vida, mas buscava o sol da justiça, porque nós somos tendenciosos a buscar os holofotes dessa vida. Alguém tem que elogiar, alguém tem que dar espaço para você, tem que dar voz para você. Ninguém pode lhe criticar, ninguém pode lhe aborrecer. Por quê? Porque se alguém lhe criticar, alguém lhe aborrecer, o que é que acontece? Estão apagando o seu holofote. Quando alguém me critica, quando alguém me aborrece, porque eu não posso ser aborrecido, né? Qualquer pessoa pode ser aborrecida, mas eu não posso ser aborrecido. Então, a partir do momento em que eu percebo que começo a olhar os holofotes dessa vida, eu esqueço o sol da justiça. E João Batista não estava preocupado com isso, né? Hoje a gente usa muitas vezes, né, um terno, uma gravata, às vezes um blazer para poder pregar, mas a Bíblia Sagrada diz que esse camarada ele usava peles de animais e se alimentava, o cardápio dele era gafanhotos e mel silvestre, não é? Não era uma pessoa, se bem que as vestes dele não eram tão estranhas para aquela época, certo? Não eram tão estranhas para aquela época, para nós mas para aquela época não eram tão estranhas, né? Mas enfim, era uma pessoa que se vestia com simplicidade. Era um ministério particular. Não significa dizer que para nós sermos, né, exaltarmos o Senhor na nossa vida, nós vamos fazer igual João Batista. A gente precisa entender que na hermenêutica a Bíblia explica a Bíblia e não serve como regra. Houve a manifestação do Senhor para Moisés na sarça ardente. Vamos criar aqui a igreja da sarça ardente, porque está na Bíblia, é uma experiência bíblica. Não, ali foi um momento ímpar. Ali foi um momento único. Claro que João Batista tinha um ministério ímpar, um ministério único. Agora, se João Batista fez assim, eu também vou andar. Tem gente que faz isso.
Tem um maluco que já fizeram isso. Eu vou botar aqui peles de animais, vou botar umas sandálias nos pés, e eu vou andar por aí no deserto, barbudo e cabeludo. Não. Nós estamos falando do caráter de João. Agora a questão da alusão, da exaltação do seu livro, da exaltação do seu comandante, a gente vê também Davi e Joabe, eles eram filhos, né? E Joabe, ele ia nas conquistas, deixava tudo armado e chamava: Davi, eu não posso terminar a batalha, porque senão o povo vai dizer, eu vou ficar conhecido, o pessoal vai dizer que foi eu que venci a guerra. Não, você precisa vir terminar. Às vezes eu estou lendo a história de Davi e seus valentes, eu me emociono, sabe? Às vezes dá vontade de chorar, de emoção. Porque às vezes a gente olha Davi como um grande guerreiro, um grande vencedor, mas se você for conhecer a história dos valentes de Davi, Davi se tornou o líder que ele se tornou, o campeão que ele se tornou, porque ele tinha valentes do lado dele, ele tinha homens que enalteciam, que exaltavam ele, que não queria a fama, que não queria a glória para eles. A Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que os primeiros discípulos de Jesus Cristo foram discípulos de João. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo foram discípulos de João. Quando Jesus ia passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguiu. João Batista não estava ligado a isso. Não tenho que ter muitas pessoas aqui perto de mim. Mas eu tenho que mostrar números. Ele tinha certeza, plena convicção de que ele estava fazendo a obra de Deus, que ele estava anunciando o reino de Deus. Você tem certeza disso? Porque se eu e você não tivermos certeza de que nós estamos anunciando o reino de Deus, nós estamos querendo nos anunciar. Como dizia minha mãe, desculpa o termo, estamos querendo se aparecer. Mas João Batista não. Ele diz aqui: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais gigante for Deus na vida de uma pessoa, você vai ver que dificilmente ela aparece. Dificilmente ela aparece. Por quê? Porque Deus não dá a glória dele, já falei isso domingo. Deus não dá a glória dele para ninguém. Olha, se tem uma coisa que Deus não abre mão, e isso não é egoísmo da parte de Deus, nem passa, nem cabe pensar nisso. É porque Deus sabe o quanto que querer a glória dele é condenação sem perdão. Lembra aquilo lá no céu? Lembra aquilo lá no céu? Que queria ser igual a Deus? Lembra o que foi que ele fez? Por que nós estamos hoje na condição do pecador? O que ele fez lá no paraíso? Olha, come lá. De repente, vocês vão ser igual a Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. João Batista, ele trazia esse discurso e ele foi um camarada que experimentou o que nós só vamos experimentar quando chegarmos no céu. Para mim, na Bíblia Sagrada, para mim, foi um dos maiores acontecimentos, e pouco se fala disso. Para mim, foi um dos maiores acontecimentos da história das Sagradas Escrituras. Foi uma experiência que João Batista viveu. Se você procurar na Bíblia Sagrada a palavra Trindade, você não vai encontrar. E por que nós defendemos a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque exatamente no momento em que João Batista estava batizando Jesus, a Trindade manifestou-se. Para mim, esse foi um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Já pensou? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no mesmo lugar, no mesmo momento. Se só a presença de Jesus é algo grandioso, se só a presença do Espírito Santo é tremendo, se só a presença do Deus Espírito é... Agora você imagina, irmãos, a presença dos três. E os três fizeram-se presente no batismo de Jesus. Quando João estava batizando Jesus, foi o que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz
que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como que de pomba, não foi uma pomba, em forma corpórea como que de pomba, e uma voz bradou do céu, o próprio Deus dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, quando Pedro, Tiago e João vão acompanhar Jesus, que Jesus é transfigurado, que a sua roupa fica resplandecente, essa mesma frase é pronunciada. Lá nós não temos a Trindade, mas temos Deus Pai e Deus Filho, porque lá é pronunciada a mesma expressão. Os discípulos ficaram atônitos, inclusive Pedro quis permanecer lá, fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés, porque eles apareceram lá. A voz bradou do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João Batista viveu isso, irmão. João Batista tinha tudo para dizer: eu posso reclamar, porque eu sou mais correto, eu posso chamar atenção. Ah, mas está me incomodando isso. Isso pode ser um enaltecimento da nossa pessoa. Cuidado. Cuidado com o cuidado que você está tendo. Os fariseus não faziam isso? Os fariseus não tinham esse excesso de zelo? Às vezes nós pregamos e a gente olha para os fariseus, alguns olham para os fariseus como se os camaradas fossem, sabe, o pior tipo de classe religiosa. Não, o Senhor Jesus fala assim: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não farão parte do meu reino. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o estar correto, o estar com a razão, enaltece o nosso ser. Cristo nunca vai crescer na minha vida desse jeito. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aí, sabe o que acontece? O próprio Jesus chancela isso, outorga isso para toda a história da igreja, para toda a história da humanidade. Dos nascidos de mulher, ninguém me apareceu maior do que João Batista. E olha que o irmão Elias orou e matou 450 profetas de Baal, sem contar os 280 de Acera. E olha que Moisés era o cara, pegou um pedaço de pau, levantou e rasgou no meio. E olha que Paulo era o cara, Paulo, o lenço dele curava os enfermos. Das 27 cartas do Velho Testamento, ele escreveu 13. O maior doutrinador da história da igreja. Mas Jesus olha para João Batista e diz: dos nascidos de mulher, ninguém me pareceu maior do que João Batista. Torne Jesus famoso na sua vida. E quem vai exaltar você não vai ser o elogio de qualquer pessoa, não vai ser o glamour do status quo que essa vida pode oferecer para você, mas quem vai exaltar você será o próprio Deus. Ele diz na carta de Pedro que os humilhados, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, os humilhados serão exaltados. Os humilhados não é aqueles que são pisados, não está falando deles. Ele está falando dessa pessoa que se apequena, essa pessoa que se diminui. Peraí, você está inchado demais, você está grande demais, você está muito cheio de razão, você está muito cheio de direito, você está muito cheio de visão. Para por aí. Essa bolha ela vai estourar. É colorida, linda, maravilhosa, mas é bolha de sabão. Com muita facilidade ela estoura. E o Senhor Deus está trazendo essa palavra aqui para mim e para você nessa noite, porque
quer ver o nome dele sendo exaltado na sua vida. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Você foi comprado com sangue carmesim. Ele morreu por você. E Ele não quer ver o diabo oferecendo as mesmas coisas que foram oferecidas lá no deserto para Jesus, sendo oferecido para você. Fama, glória, poder espiritual. Não, Ele não quer. Ele não quer que você caia nessa armadilha. Ele quer exaltar o nome dele na sua vida, porque você é muito especial para o Senhor Jesus. E é por isso que Ele traz essa palavra hoje à noite, nesse lugar, para mim e para você. Porque você é maior do que o que você pensa, e você já é maior do que o que você quer ser. Você é maior do que o que você quer ser. Você é maior do que o que você pensa. Porque aquele que é soberano em glória age através da sua vida. Eu não posso dizer que você é maior, porque eu estou definido. Existe um valor eterno dentro de você e dentro de mim. Por isso que você e eu fomos criados para vivermos na eternidade, não nesse mundo limitado e passageiro. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Você pode repetir isso comigo? Diga: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E essa palavra que o Senhor está trazendo para nós é para desentronizar esse eu que está querendo ocupar o trono, o lugar de Deus no nosso coração. Fique de pé, vamos orar.